A Comissão de Doutrina da Fé da CNBB publicou recentemente, nas edições CNBB, um guia, uma cartilha, falando sobre a questão do aborto. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, presidente da comissão. O aborto é uma questão atual, Dom Pedro Carlos Cipollini? Sim, é uma questão atual, porque muitos países têm feito, como se pode dizer, né, legalização da prática do aborto planejado, né? Mas a questão do aborto nem é uma questão primeiramente religiosa, é antropológica. É a vida do mundo, do ser humano que está ameaçada. Então, é justo eliminar uma vida, matar quem tem direito a nascer, né? E nossa cultura vai avançando a questão da legalização do aborto. E o Papa Francisco denuncia, né, que na raiz desse desrespeito à vida está uma crise antropológica. A vida cada vez mais perde seu valor. Né? Dom Pedro Carlos, por que a igreja deve intervir, hein, Dom Cipollini? A igreja deve intervir, dar uma resposta, pois ela tem de anunciar o evangelho da vida. Como dizia o Papa João Paulo II, o evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. Então, amorosamente acolhido, esse evangelho da vida faz com que a igreja promova a vida humana. Evangelizar é promover a vida, como disse Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente, né? E nada do que é humano está alheio à igreja. As dores, alegrias, esperanças e a morte, e principalmente a morte dos inocentes, dos nascituros, que têm direito à vida. A igreja deve se pronunciar. O que a igreja tem a falar hoje? Olha, na esteira da tradição mais antiga da igreja, o Concílio Vaticano II sustenta na Gaudium et Spes, número 51, né, que o aborto e o infanticídio são crimes, né, abomináveis, né? E, em linha de continuidade, o magistério da Igreja, de todos os tempos, né, e o Concílio Vaticano II frisa o valor da vida humana, a dignidade humana no mundo onde prevalece, em primeiro lugar, o valor do econômico, dos projetos econômicos que não visam, em primeiro lugar, o bem da pessoa, mas visam o lucro. Então, o aborto não é um mal menor no contexto mundial do planejamento sobre a vida, né? É um crime, um mal absoluto, diz o Papa Francisco, na entrevista que ele concedeu quando voltava do México para Roma, né? É um pecado cuja faculdade de perdoar, aliás, era só dos bispos, e o Papa estendeu para todos os padres essa faculdade de perdoar o pecado do aborto, né? Qual a motivação da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé Nacional para ter escrito sobre este e publicado nas edições CNBB Olha, a motivação é o seguinte: existe muitos escritos sobre essa questão dolorosa, crucial do aborto. Há uma diversidade de opiniões. E a Comissão Episcopal Pastoral de Doutrina da Fé achou por bem, nós somos 5 bispos que nos reunimos, planejamos, ouvimos os irmãos bispos e achamos que seria muito útil ter um subsídio que condensasse a opinião, ou melhor, a posição da Igreja Católica a respeito dessa questão, né? Então, diante dessas controvérsias em torno do tema, a necessidade de que os bispos tivessem um subsídio autorizado, né, para poderem usar em todos os momentos, como uma espécie, né, assim, de vademécum. Por quê? Esse subsídio contou com a colaboração
de peritos da comissão em várias áreas da teologia e outras também. Pedimos a opinião e a revisão da Comissão em Defesa da Vida da CNBB, que olhou o texto também através do seu presidente, o Dom Ricardo Ruppers, que é bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e de forma que entramos também aí na questão da bioética, mas, sobretudo, uma palavra sobre o aborto a partir da ética cristã que brota do Evangelho de Jesus Cristo, portanto, da fé cristã, né? Então, nós vemos que no horizonte do reino de Deus, anunciado por Jesus, não cabe o aborto consentido ou programado. Essa é a sã doutrina, né, que aqui se deseja expor, fazendo nexo entre fé, ciência e a moral, já que a moral trata da prática da fé, por isso é ligada a ela. Dom Pedro, e como se articulou o documento? Olha, esse subsídio se inicia respondendo, primeiramente, à interrogação sobre quando começa a vida. É o primeiro capítulo. Em seguida, trata da sacralidade da vida humana. Hoje, nós temos que reforçar isso. A vida humana é sagrada, é dom de Deus. A maior riqueza do ser humano é a vida. E todo ser humano tem sua dignidade, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, defender a vida é uma questão evangélica de culto a Deus. Quem realmente presta culto a Deus? Quem defende a vida que ele criou. Depois segue balizando o direito e a defesa da vida humana. Há um dever intrínseco de todo ser humano de defender a vida, não só de ter a sua vida defendida, mas nós devemos empenhar em defender e promover a vida. Esse é o capítulo 3º. E também no capítulo 4º, vamos fornecer indicações para uma cultura da vida. Uma cultura da vida. Temos que criar essa cultura da vida no sentido de colocar em todas as preocupações, planejamentos, a vida humana. Então, se vai fazer um planejamento disto ou daquilo, tem que haver a pergunta: isto vai promover a vida? Por exemplo, questão que nós vemos hoje, né? Desmatamento, envenenamento da atmosfera, questão ecológica. Quem é prejudicado com tudo isso? É a vida humana. Então, a questão de um lucro que se gera com isto é uma fantasia, porque depois reverte tudo em morte, em desastres ecológicos. Então, a preocupação com a vida. E termina com algumas considerações finais sobre o cuidado da vida, com a vida, a partir da fé cristã, da doutrina da igreja, né? O senhor queria dizer mais alguma palavra? Sim, eu gostaria de agradecer à comissão, né, os bispos, né, o Dom Beto Preis, o Dom Pedro Cunha Cruz, o Dom Leomar, né, e que fazem parte desta comissão, o Dom Luiz, né, bispo, Dom Luiz Ritt, e todos os peritos. E lembrar de Nossa Senhora que, carregando no seu seio o menino Jesus, é saudada por Isabel como a mãe do meu Senhor, uma grande profissão de fé pascal. Então, que todos os nascituros tenham direito à vida.